Pessoal, continuando as dicas da etapa 3 de História, estamos falando das formas de exploração que os europeus tinham aqui no Brasil, tirando todas as nossas riquezas, desde o pau-brasil, depois na produção de cana-de-açúcar e principalmente no ouro, né? Nosso ouro praticamente foi todo para Portugal. A exploração, então, da mão de obra indígena, né, vai se esgotar porque eles não vão trabalhar, eles não têm esse costume de trabalhar o tempo todo. O índio trabalha para seu sustento, depois vai viver, vai fazer outras coisas. E os portugueses queriam que eles trabalhassem o tempo todo. Então, essa exploração feita na economia extrativista do pau-brasil, né, através do escambo, com esse uso de troca de trabalho por poucas mercadorias com pouco valor, ela vai ser substituída logo pela escravidão. Vão buscar escravos africanos que vão então substituir o trabalho indígena, porque os indígenas se tornam resistentes, eles não querem trabalhar. E a escravidão então vai ser o regime de exploração do trabalho brasileiro até 1888. Nós estamos falando de mais de 300 anos aí de escravidão no Brasil. Tá? E ela só vai acabar com a lei abolicionista de 13 de maio de 1888, chamada de Lei Áurea. Tá? Mas ela foi uma lei não antirracista, não por consciência, né, da elite portuguesa no Brasil, mas porque o regime de trabalho escravocrata já se demonstrava ultrapassado financeiramente. Manter um escravo, gente, era mais caro do que pagar um salário baixo para um trabalhador, porque o escravo era comprado, se ele ficava doente, o dono tinha que cuidar da sua doença, tinha que comprar remédio, tinha que providenciar alimentação, casa, por pior que fosse, né, a casa, lá, a senzala, mas era o fazendeiro que tinha que dar conta de tudo. Então, pagando um salário pequeno para os trabalhadores, eles tinham que fazer tudo isso. Então, era mais lucrativo pagar um salário baixo do que manter a escravidão. Por isso que acabou a escravidão no Brasil, então. E aí, então, vem o processo da troca da monarquia no Brasil. O Brasil teve, em 1889, né, um ano depois da abolição da escravidão, veio a proclamação da República. O Brasil finalmente troca, depois de quase 400 anos, troca a monarquia por república. Né? Mas a república também continua sendo dominada por uma elite. Né? O maior exemplo disso é com a república as pessoas podem escolher seus representantes, vem o voto. Mas a primeira forma de votar era o voto cabresto. Né? Era possível ver em quem a pessoa votava, era voto aberto, assim. Então os funcionários das fazendas de café, que era a base da economia do Brasil na época, eles eram manipulados. Foi feito, essas eleições eram a República do Café com Leite, né, onde Minas Gerais e São Paulo trocavam o poder e os presidentes aí. Então as pessoas manipulavam, os coronéis, os barões do café, manipulavam de forma explícita o controle do voto das pessoas. As pessoas tinham que votar em quem o dono da fazenda queria que eles votassem. Então chamou-se voto cabresto. Né? Era para mudar muita coisa, no fim não mudou. Tá? E também houve muitas revoltas, né, na história do Brasil, tanto no período monárquico como no período da República. Né? Uma das mais famosas é a nossa Guerra dos Farrapos, acontecida de 1835 a 1845. Né? Ela começou numa regência e terminou no segundo reinado. Levou 10 anos, foi uma das mais longas revoluções desse período aí. Teve, entre outros motivos, a vontade dos gaúchos se tornarem um estado independente. O Rio Grande do Sul queria se separar do Brasil, porque eles não concordavam com os elevados impostos cobrados sobre o charque gaúcho e a concorrência com o charque platino. E após a Guerra do Paraguai, que os gaúchos aqui, né, defenderam o território brasileiro, o governo não auxiliou devolvendo, né, ajudando os fazendeiros nos gastos que eles tiveram que arcar com todos os gastos. Então tudo isso gerou um descontentamento na elite gaúcha, que usou também os negros, os lanceiros, né, em nome de dizer que queriam o fim da escravidão, mas isso era uma coisa secundária. Na verdade, eles estavam irritados com o governo brasileiro, que não tinha ajudado eles com os gastos na guerra contra o Paraguai e não ajudavam eles na questão de proteger o preço do charque gaúcho contra o charque platino também. Então, são essas primeiras dicas aí da etapa 3 de História.